Pede pra ela trazer, você pediu pra ela? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada, vai ser ótimo. Obrigada, Haribu. Chamando, vai trazer. Desculpa. Oi? Chamando, vai trazer. Hare Krishna. Hare Krishna. Alguns. Tá nada. Aí.
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। Lila. Mais pra frente, galera. É muito boa a parede, mas... O quê? Acho que é o Santana. Kirtan Maharaj. Kirtan. Kirtan. Oi. Mano. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Oh Jaya Advaita Gadala Shivrasadi Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Gadala Shivrasadi Gaura. Oh Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Oh Jai Advaita Gadala Shivrasadi Gaura, Jai Shri Advaita Gadala. Oh Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya. Ah Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Advaita Chandra Jaya. Ah Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bole Hare Krishna 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 Hare Hare, Hey Hare Ram 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare, Oh Hare Ram 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Krishna. Oh Hare Ram 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 Hare Hare. Bole Hare Krishna 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 Hare Hare. Oh Hare Ram 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 Hare Hare. Oh Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare. Oh Hare Ram 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare. Oh Hare Ram 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna. Bolo Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Guru Hare Krishna 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 Hare Hare. Guru Hare Ram 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 Hare Hare.
Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Bolo Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hari Bol, Hari Bol. Bol Hari Bol, Hari Bol. Amar Gaur Nitananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bole Gaur Nitananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Agora Hadeta Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hadeta Bol, Agora Hadeta Bol, Hari Bol, Hari Bol. Agora Pinirata Bol, Hari Bol, Hari Bol. Oh, Gaura Pinirata Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hey, Hari Bol, Hari Bol. Bol Gadadara Bol, Hari Bol, Hari Bol. Ah, Bol Gadadara Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hey, Gaura Bhatta Vrinda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hey, Gaura Bhatta Vrinda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hey, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Amar Gaur Nitananda Bol. Oh, Gaur Nitananda Bol. Ah, Gaur Hayadeka Bol. Amala Gaur Srinivasa Bol. Amala Gaur Bhatta Vrinda Bol. Amala Gaur Bhatta Vrinda Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bole Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Gaura, 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 hey. Bole Gaura, 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 hey. Hari 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 Hari. Amali Hari 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 Hari. Hey, Gaura, 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 Pahima. Ah, Gaura, 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 Pahima. Ah, Nithari, Kari, 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 Pahima. Ola, Nithari, Kari, 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 Pahima. Ghora, 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 Lakshman. Oh, Ghora, 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 Lakshman. Ole Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Gauranga, Japa.
Gaja Gauranga, Japa Gauranga, Bole Baja Gauranga. Oh, Raha Gaurangera Naam hai. Bole Raha Gaurangera Naam hai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bolo Gaur Hari Bol. Hari Bol. Narayan Goswami Jai Guru Deva Sila Narayan Goswami Jai Jaya Narayan Goswami Sila Guru Deva Jaya Jaya Bhaman Goswami Sila Guru Deva Jaya Bhaman Goswami Sila Jaya Bhaman Goswami Sila Guru Deva Jaya Bhaman Jai Bhana Goswami Sila Guru Deva Jaya Bhana Goswami Jaya Jaya Bhana Goswami Sila Guru Deva Jaya Bhana Sila Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bolo Gaur Hari Bol. Oh, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Nithai Gaur Premanande, Hari Hari. Ele ficou de descer, não sei ainda. Acho que você ficou até amanhã, você tem que fazer. Você só vai aparecer. Gurudev está Narayana Goswami.
glorificar Sri Narayana. Ogyanatirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurumidikaya Padmai Shivaya Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Pratmane Shishimabhaktiranta Narayana Itinamine Namo Vishnu Padaya Gauraprastaya Bhutale Shishimabhaktiranta Narayana Itinamine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Então, Srila Vana Goswami Maharaj pediu para que eu glorificasse Srila Narayana Goswami Maharaj, meu Diksha Guru, e ele falou, acho que ontem, que somente pela misericórdia do Guru se pode glorificar o próprio Guru. Então eu oro aqui para que eu possa que o próprio Gurudeva possa falar através de mim. E ele tem um verso das Escrituras que fala Anapita Charinchira Karunyavatinakalu Savapatun Notvalarasan Savakti Sriyam Hari Purata Sundaradudi Kadamba Sandipikaha Sadai Doi Kandari Puratu Vasashinanda Naha, que fala sobre a misericórdia de Srimad Mahaprabhu, que é a forma de misericórdia de Deus, que ele veio para nos dar a devoção a Deus no humor conjugal. Ele veio para nos dar Deus e Deus na sua parte confidencial mais doce. Porque a gente ouve muito falar sobre Deus, mas o que Deus faz no céu, a gente não sabe. E nos Vedas é explicado o que Deus faz no céu e com quem ele se encontra. E que Deus é a origem não só de tudo que existe materialmente, mas também de todos os sentimentos. Que se a gente experimenta sentimentos nesse mundo material, é porque Deus experimenta no mundo espiritual. E que a gente só vai ser feliz quando a gente se absorver nesse sentimento de Deus. Srila Narayana Goswami Maharaj veio trazer isso pra gente. Srimad Mahaprabhu veio trazer isso pra gente. Dessa corrente de néctar. E veio Srila Bhaktivinoda Thakura, que escreveu tantos livros. Veio Srila Bhaktisiddhanta, que fundou tantos templos. Bhakti Pragyana também contribuiu para essa missão. E Srila Swami Maharaj veio para o Ocidente. E ele veio explicar para o Ocidente quem era Deus, que a gente tinha se esquecido disso. Então ele veio nos lembrar de que existe uma suprema personalidade de Deus. E tentar cortar um pouco, devastar esse ateísmo. E Srila Narayana Goswami Maharaj, ele veio dizer que, ele veio nos dizer que Krishna é Deus, Swami Maharaj. E Srila Narayana Goswami Maharaj veio dizer nos dizer que Krishna não é Deus. Aí você pode botar para cima para baixo. Como assim Krishna não é Deus? Porque ele não é Deus, ele é o nosso ente querido. Ele veio trazer esse humor pra gente, da gente almejar ser um ente querido de Deus. E mais do que isso, ele veio nos trazer Srimati Radhika. Ele veio nos trazer a gente almejar ser uma serva, uma serva eterna de Srimati Radhika no mundo espiritual. E Srimati Radhika ela Dini Shakti, é a potência de prazer de Deus. Então ele veio nos trazer felicidade. É isso que ele veio fazer. Ele é esse mensageiro de Deus que veio nos trazer essa felicidade. Diz que na época de Srila Bhaktisiddhanta, uns 200 anos atrás, não se cantava tão abertamente esses kirtanas de humores tão doces como Radha Krishna Pranamora. Srila Narayana Goswami Maharaj trouxe isso, da gente
poder discutir sobre essa doçura e cantar isso abertamente. E ele trouxe isso para quem? Para os ocidentais, para o mundo inteiro. E quando ele começou a pregar isso abertamente, ele foi criticado. Pessoas lá na Índia falando: o que você está fazendo? Essas pessoas não seguem nenhuma regra, essas pessoas comem vacas, o que você está fazendo? E ele falou: não, eu vou dar para todo mundo. Ele veio trazer o que tem de mais elevado para todo mundo, para os mais caídos. Né? Esse seguro dele era muito doce, muito misericordioso. E ele era muito lindo também. Ele nasceu em 1921 em Bihar, na Índia, numa família de brahmanas. Ele era um bebê muito calmo, muito doce. E a avó dele chamava ele de Bolanata, porque Bolanata era um nome de Shiva e ele era muito calminho. Onde botava ele, ele ficava como bebezinho. E aí ele foi crescendo, ele era super excelente. E como Gurudeva contou, né, os passatempos da vida dele, como que ele renunciou à família, renunciou ao trabalho. Ele era um oficial do governo, né, que sumiu o papel. A gente ouviu o passatempo do papel que sumiu, né? Eles eram controlados pelos ingleses. E se não achasse o papel, os oficiais, ele era do departamento da polícia, todo mundo ia ser preso e suspenso. E aí estava todo mundo muito tenso. E aí Gurudeva chegou e falaram para ele: você não quer ajudar a procurar? Aí disse que ele foi lá e cantou uma Mahamantra. E ele botou a mão numa pasta, cantou uma Mahamantra e puxou. E o papel estava lá. E ficou todo mundo muito chocado, porque os oficiais falaram: a gente já olhou nessa pasta milhares de vezes, era a pasta mais óbvia para estar esse papel, como é possível que tenha aparecido aqui? E então naquele dia ele falou: se o Santo Nome é capaz de fazer isso, o que mais ele não vai fazer? Eu vou embora daqui. Aí ele escreveu uma carta de demissão e ele fugiu no meio da noite. E ele largou a família, as filhas, né, a família de... o guru dele, Bhakti Pragnyama, já tinha mandado um mensageiro, que era Srila Vamana Goswami Maharaj, para buscá-lo. E aí ele gritou, né, Tuaridi, e era ele, falou: como você sabia que eu vinha? O Gurudeva me mandou. Aí quando ele chegou e viu o Gurudeva, né, ele prestou reverências para o Gurudeva e falou: meu senhor, todo o apego, todo o amor que eu tinha pela minha família, pelas minhas filhas, por tudo, agora eu entrego aos seus pés de lótus. E aí então o Gurudeva chorou e abraçou ele. E ele pôde então sacrificar, entregar toda a vida dele para o Gurudeva, e não apenas isso, ele pôde salvar o mundo inteiro. E ele ganhou, ele já tinha o nome de Narayana, e ele ganhou o nome também de Brahmachari de Narayana e de Sannyasi de Narayana. E Narayana é aquele que dá abrigo para todas as entidades vivas. Então é isso, eu vou finalizar, e só para finalizar vou falar o sloka que Gurudeva estava lembrando bastante: Sei Separama Bandhu, Sei Pitamata, Sri Krishna Charani e Prema Bhakti Data, que fala que aquele que estabelece o nosso relacionamento com Deus, ele é mãe, ele é pai, ele é a nossa família, ele é o nosso melhor amigo. É isso, todas as glórias a Srila Narayana Goswami Srila Gurudeva, que já... Assim, ele também é um ladrão, tá? Só para abrigar vocês que ele nasceu na lua nova, né? Não, na Amavasya, né? E assim como Krishna, que nasceu na lua nova e é um ladrão, Srila Narayana Goswami Maharaj também é um ladrão. Cuidado. E ele roubou, assim, ele vai entrando na nossa vida, e quando vê, ele pega para ele. Né? Ele pega o nosso coração, ele nos rouba das garras de Maya e nos entrega para Srimati Radharani. Então eu digo a todos: cuidado. Hare Krishna.
Mukan karuti vochalam pandulam gajat kudirim jat kripatam aham vande sri gurum gurutaranam. É somente pela misericórdia de meu mestre espiritual que um tolo como eu, completamente engolfado em todo tipo de sofrimento e das mais diversas identificações corpóreas, pode se atrever a falar algumas palavras sobre vida espiritual. A personalidade de Srila Gurudeva na vida de qualquer pessoa é grandiosa. O impossível acontece. A partir de então, as entidades vivas que estão completamente absortas na vida materialista, elas finalmente usam as suas pernas, as suas mãos, todos os seus sentidos, para praticar o que existe de mais sublime para a vida humana, que é praticar a vida espiritual, que é conseguir levar o corpo aonde está dentro a alma, para sentar na frente do santo, do sábio, para finalmente ouvir o quê? Aonde finalmente a alma vai ouvir rios transcendentais de conversação sobre o caráter transcendental da Suprema Personalidade de Deus, sobre o caráter espiritual e os passatempos dos associados eternos de Deus. É onde somente na frente do sábio que vai ser possível para que a alma ela ouça filosofia transcendental e espiritual. E por que isso é tão importante? Porque é somente dessa forma que verdadeiramente a fome, a sede, a lamentação, a ilusão e tudo o que existe de ruim finalmente vai desaparecer da vida da alma. Tasmimo Karitão Madhupiti Charita Piusha Shesha Saritaha Paritaha Shravanti Tate Pipanti Avitrisho Nripagadaka Reis Tane Sprishanti Ashana Tride Shoka Boya Mohan. Mohan significa o quê? A ilusão. As almas espirituais estão nesse mundo completamente iludidas, achando que elas são esse corpo material. E qual é o destino delas? Elas vivem somente uma vida de fome, sede, tristeza, ilusão e lamentação. Ela direciona todos os seus esforços para tentar alcançar alguma felicidade temporária, uma felicidade nesse mundo material, sem cogitar e compreender que qualquer felicidade que nós possamos buscar nesse mundo, ela vai ser completamente temporária e no final o resultado é inevitável. As almas, elas ficam muito apegadas à gratificação grosseira dos sentidos, elas sofrem muita tristeza quando chega a hora delas terem que abandonar esse corpo material. Mas só existe uma saída para a alma. E qual é essa saída? É ela usar esse corpo, usar as pernas para sentar, para ir até o templo do Senhor, glorificar as qualidades transcendentais do Senhor, para ela sentar e ouvir Harikatha, para finalmente ela se ocupar em nas duas potências transcendentais espirituais mais importantes que vai ser possível para a alma praticar na vida humana. Quais são as duas potências transcendentais espirituais mais importantes que é possível da alma praticar só quando ela alcança essa vida humana e na frente do sábio, do santo? O Gurudeva sempre fala Harinama e Harikatha. O que é Harinama? É cantar os santos nomes de Deus que aqui nós estávamos belamente saboreando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É muito raro, eu vou terminar agora, desculpem, mas eu gostaria de lembrar a todos
que é muito raro para que a alma alcance a associação com os santos e com os sábios. E é exatamente isso que nós estamos tendo a oportunidade, que Bhagavan, que Deus concedeu para nós nesse momento, a associação com um grande santo e um sábio. E aqui eu apresento para todos, quem veio hoje pela primeira vez aqui, pode levantar a mão, por favor. Então eu gostaria de apresentar para vocês o nosso mestre espiritual, Shri Srimad Pujyapada Bhaktivedanta Bom Maharaja, que está aqui sentado belamente na nossa frente. Ele é um devoto fervoroso, lá está, da forma espiritual de Deus, que veio nessa era para libertar todas as almas através desse grandioso processo que é o cantar dos santos nomes. Ali está belamente, belo e reluzente, o nosso próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, eu vou terminar com um ditado muito belo que Gurudeva, que surgiu lá no coração dos grandes santos na Índia. Shaile Shaile na Moktam, Shaile Shaile na Manikyam, Mokkam na Gaje Gaje, Sadhu Ri na Ri Sarvata, Chandanam na Bane Bane. É um ditado muito belo. Não são em todas as montanhas, Shaile Shaile na Manikyam, não vão ser em todas as montanhas que vocês vão encontrar joias preciosas. Mokkam na Gaje Gaje, também não vão ser em todos os elefantes que nós vamos encontrar pérolas. E também não são em todas as árvores que nós vamos, em todas as florestas que nós vamos encontrar as raríssimas árvores de sândalo. Vocês conhecem as árvores de sândalo? Elas são inacreditavelmente transcendentais espirituais. Se você cortar uma árvore de sândalo no meio, um perfume inacreditável ele vai atingir o coração de todos. E da mesma forma, os santos, os sábios, eles são raríssimos de serem encontrados. Então, por favor, todos nós vamos aproveitar essa incrível oportunidade. Mesmo um segundo no contato com o sábio, ele vai dissolver todos os tipos de problemas que já estavam destinados na nossa linha do destino aqui para frente. Então, por favor, eu agora vou terminar, prometo para vocês, uma última oração, oferecendo minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos do Senhor, que hoje estão aqui representados por nosso querido Srila Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta Rana Maharaj. Somente os devotos do Senhor é que eles vão poder satisfazer os desejos espirituais de todas as entidades vivas e finalmente libertar elas desse oceano da existência material. Vanchakal Pataru Vyashta Kripa Sindhu Evocha Pottanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Srila Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta Bom Maharaj. Srila Gurudeva Pujyapada aqui. Yanandana Shalakaya Chakshurum Militam Janam Tasmai Shri Gurave Namaha Namayom Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shrimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Namayom Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Vana Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shivasa de Gaura Bhakta Vrindam. Todos juntos.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu ofereço minhas inúmeras reverências a meu mestre espiritual, Nitya Lila Om Vishnupada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotrachata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Jugacharya, o amigo dos Bhaktas, Bhakta Bandhava. Também ofereço ilimitadas reverências, oceânicas reverências a meu mestre instrutor, meu Shikshaguru, meu Bhakti Chakoram, o ar que eu respiro, minha vida e alma, Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj Ki. Ofereço inúmeras reverências aos devotos sênios e devotas sênios aqui presentes e também a Gaudiya Satsanga Bhavan, que é o templo aqui de Santos do coração de nosso Gurudev. Gurudev mandou falar um pouquinho, então eu vou falar um pouquinho para dizer que esses dias foram dias de grande emoção com o nosso Gurudeva, quando chegamos lá em Caraguatatuba, não é? E pudemos passar 3-4 dias lá glorificando o aparecimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. E Gurudeva nos ensinou, nos mostrou, demonstrou, não é? Porque a gente ouve, mas tem que ouvir. Gurudeva fala 1, 2, 10, 20, 30 vezes para a gente conseguir entender alguma coisinha. Então ele mostrou essa coisa do Guru Parampara, de Bhaktisiddhanta iniciando Gostamandi e implantando os templos, e todo o nosso Guru Parampara, a força de Bhaktivinoda Thakura, que era o pai de Bhaktisiddhanta, de Bhaktipragya Keshava, que é o guru de meu Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, e o irmão espiritual de Bhaktivedanta Vandana Goswami Maharaj, ambos gurus de nosso guru querido aqui, que é Bhaktivedanta Vandana Goswami. Essa é a sucessão discipular. É um fluxo, uma linha de misericórdia que vem do próprio Krishna e chega até nós através de Sri Chaitanya Mahaprabhu e desses acharyas, desses santos. Então, eu queria dizer a vocês que foi dias também de muita emoção, aí já lá em São Paulo, na Shri Radha Govinda Mata Ki Jai. Porque eu disse ali a meu filho Radha Shama que meu coração estava explodindo de emoção, porque em janeiro de 2010 eu tomei Harinama de Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então eram 14 anos, né? Mas há 2 anos antes, em 2008, eu tive o primeiro darshan dessa figura transcendental, dessa personalidade, em 2008, na Shri Gauravani Gaudiya Mata. E no dia 4 de março de 2010, eu guardo até hoje o papelinho que ele me deu, um saco dourado com um laço de fita. Ele, no meu ouvido, através da ordem do guru dele, ele me deu Diksha Mantra. Então eu quero dizer a vocês que eu tenho 14 anos de idade, porque eu nasci naquele dia. Eu nasci no dia que eu tomei Diksha Mantra, e eu passei a integrar essa família, a família de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Parivara. Então essa é uma emoção muito grande, que é essa sucessão discipular que jorra esse néctar. Hoje cedo eu li uma frase de Bhaktipragya Keshava, que ele diz o seguinte: que eu nem devota sou, uma criatura errante como eu, caída, absolutamente materialista, através de gurunista, de fé firme nos pés de nosso mestre espiritual, ela pode alcançar Bhakti. Mas aquela criatura que se acha um devoto, que se é cheio de qualidades, cheio de adjetivos, sem gurunista, ele não vai a canto nenhum. Então, na verdade, essa sucessão discipular já pregava isso. Antes de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana, eu também vou lembrar aqui um artigo com uma fala de Bhaktivedanta Vandana Goswami Maharaj, numa revista Jai Gurudeva, que é a revista de nosso Gurudeva, que ele fala sobre a nossa relação com o Guru, né? O Guru, nosso Gurudeva, sempre fala isso. Ele não é aquele que fica abanando a gente. Ai, como você canta lindamente. Ah, como você produz muito bem. Oh, como você cozinha. Isso não é Guru. Isso, aqui no Brasil, a gente chama de puxa-saco. O Guru é aquele que corrige a gente, que puxa a nossa orelha,
que nos castiga. Então, nesse artigo de Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, na revista Jai Gurudeva, ele dizia que Bhaktisiddhanta Sarasvati falava que se o Guru ficar te elogiando, te dando parabéns, daqui a pouco ele vai embora e você nem mais vai saber dele, né? E meu Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj é um coração muito doce, né? Ele deixou um fluxo enorme de néctar transcendental nos livros dele, que vocês podem acompanhar na editora Braja, mas também no site Pure Bhakti. Eu não falo inglês, mas tem um botãozinho lá que você clica traduzir e você pode ler em português. E Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana, ele dizia assim, que o coração dele derretia, que ele achava lindo ver os templos na Índia, os devotos praticando, mas o coração dele se derretia quando ele pensava em nós, ocidentais, nesse mundo louco que a gente vive, tentando praticar Bhakti. Então essas almas são almas absolutamente compassivas. E meu Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana mandou meu Bhakti Chakoram. Na verdade, eu só tive o darshan dos pelos de lótus do meu Gurudeva uma vez, numa assembleia de altíssima classe em Atapessarica da Serra, com mais de 1000 pessoas, um colar de sannyasis, liderados por meu Bhaktivedanta Vana Goswami. A gente vê essa criatura que parece que está num corpo pequeno, mas que emana energia. Ontem quem viu, estava lá, eu vi com meus próprios olhos, ele distribuiu Nama Sankirtana um bairro de São Paulo lá que... na Vila Madalena, em todos os bares, ele parava, ele cantava. Esse é o movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esse que a gente fazia aqui. É a distribuição dos santos nomes. É a única maneira da gente praticar a vida espiritual. Hare Nama Eva Kevalam Kalom Nasheva Gatira Nata. Não há outro meio, a não ser esse cantar. E nosso Bhakti Chakoram vem fazer isso. Mas para concluir, eu quero dizer que ele falou ontem, ou todos os dias, porque são muito intensos, ele falou que só tem um jeito da gente alcançar isso. É preciso a gente ter Sharanagati. Sharanagati é autorrendição. Muito obrigada, senhora. É autorrendição. Anukulyasa Sankalpa, Pratikulyasa Varjanam. Rakishishati Vishvaso, Gopitrite Varanam Tata. Atmanikshepa Karpanie Sada Vidasaranagati Chaitanya Charitanta Madhyalila. Então, os dois primeiros sintomas da rendição, porque se nós não agarrarmos os pés de lótus e não ficarmos lá nesses pés de lótus que concedem todo o destemor, que afastam todo o medo, nós vamos estar, como disse minha irmã Krishnapriya lá em Caraguatatuba, a gente está se disfarçando de devoto. Estamos fazendo de conta que estamos praticando vida devocional. Então, os dois primeiros sintomas de Sharanagati, de rendição, é Anukulyasa Sankalpa e Pratikulyasa Varjanam. Então, Anukulyasa Sankalpa nós vamos aceitar tudo que é favorável à prática de Bhakti. E nós vamos rejeitar tudo que for desfavorável. Isso é Anukulyasa Sankalpa. Sankalpa é um voto. Nós vamos fazer um voto agarrado nos pés, orar. Ó, Gurudeva, por favor, permita, porque é o Guru que emana essa força, que a gente haja dessa maneira. O terceiro sintoma é muito importante. Rakshashatiti Vishvaso. É fé. Gurudeva vive falando sobre isso. Nós temos que ter fé. Fé em quê? Fé que Bhagavan é meu único protetor. Só Krishna é meu único protetor. Nem Dhyana, nem Yoga, nem nenhuma das outras práticas. Acender fogo na floresta, ou na praia, cheirar não sei o que, ou beber não sei o que. Nada disso será capaz de nos fazer ter a proteção do Senhor. Então nós temos que ter fé. O outro sintoma, eu já estou no quarto. Agora o quarto, Gopitrite Varanam. E esse é muito importante. Nós temos que fazer um trabalho de consciência. Consciência. Irmãos e irmãs, filhos e filhas, de que é o seguinte: Bhagavan é o nosso único mantenedor. Krishna é nosso mantenedor. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
Nós não podemos achar que nós vamos resolver os assuntos. Nós dependemos integralmente de Krishna. E se estivermos desse modo, com essa aceitação consciente, Krishna vai nos cuidar de nós. Gurudeva sempre fala, se somos servos de Krishna, por que Krishna vai nos abandonar? Esse é o quarto sintoma. O quinto sintoma é muito importante também, que é Atma Nikshepa. Atma Nikshepa é o seguinte, é a gente acabar com esse humor de independência. Nós somos ocidentais. Aqui nos enganam com uma história de que nós somos livres. Nós não somos livres coisa nenhuma. Eles dizem o que devemos vestir, o que devemos comer, onde devemos ir. Eles tentam controlar até a mente das nossas crianças com compra, entendeu? Consome. Então isso não é nada de liberdade. Nós temos que entender que Atma Nikshepa é o seguinte, quem sou eu? Quem é Malini? Eu falei lá em Guaraguatatuba, Malini é a pet de Gurudeva. A pet, não é assim que vocês chamam? Eu tenho um pet, um cachorrinho. É isso que nós temos que ser. Malini é de Guru e Krishna. E Malini não tem nada para dar para Krishna, não tem nenhuma qualificação. Mas se eu fizer meu Gurudeva sorrir para mim, ou pelo menos me dar um cascudo com força, eu já vou ter vitória. Isso é submissão. Atma Nivedana. E o sexto, para terminar, Gurudeva, o sexto que é o mais importante, que é Karpanye. Né? Gurudeva contou que o guru dele, Bhaktivedanta Vamana Goswami, através da ajuda do meu Prabhu Ekanata, ele me manda várias pílulas de néctar de cartas de Bhaktivedanta Vamana Goswami. E Gurudeva contou que Bhaktivedanta Vamana, ele fugia no dia do Vyasa Puja, porque ele não queria ficar recebendo honra, glória. Nós temos que entender que elogio, honra, fama, é uma serpente negra que levanta o cabelo bem alto assim, aquele que chega e diz, chama aranha, como você canta ali, a serpente vai inalar o veneno e você vai se acabar. Quando a gente receber um elogio, a gente tem que ser, meu Gurudeva, Jagavinda, você arruma tudo lindamente, meu Gurudeva. Entendeu? Katyayani, você está se esforçando tanto, meu Gurudeva. Tudo é de Gurudeva. E eu sou o quê? Eu sou miserável, Gurudeva. Eu sou uma materialista velha. Eu sou insignificante. Sou espiritualmente destituída, mas meu Gurudeva é Jagat Guru. Shri Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj é Guru do planeta inteiro. Ele está viajando o planeta todo, pregando a joia mais preciosa de Kali Yuga, que é o cantar dos santos nomes. Nós temos que ser humildes. E se formos humildes, todas as brigas cessarão. Todas as intolerâncias, todas as rusgas cessarão, porque nada é nosso. Não fui eu que fiz, não fui eu que falei, tudo é de Gurudeva. Então, esses são os 100 sintomas que eu não tenho nenhum, mas Gurudeva mandou eu estudar, e eu fico estudando aqui, e devo minha vida a Gurudeva. Eu só estou aqui, eu penso muito, se não fosse meu Bhakti Chakuram, eu com certeza não estaria mais em nenhum lugar. Então, todas as glórias a Shri Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, todas as glórias a meu Shirila Gurudeva, Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, todas as glórias a Shri Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, todas as glórias ao Guru Parampara, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana, que o cantar dos santos nomes Hare Krishna tenha suprema vitória. Obrigada. Vamos checar para poder estar. Pimpasse Gudelevacha, Patipanami Pava Midiô, Vasta Midiô, não. Gurudeva, sorry, minha stupid nonsense.
ज्ञानतिमिरन्दस्या जनन्दनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादयो रधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण नामिने। नमो विष्णुपादयो गौरकृष्णयो भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तगोस्वामी नामिने। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 hare. Eu ofereço meus espirituais Dandavatapranamas aos pés do alto meu mestre espiritual, Yugacharya Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, ao meu Siksha Guru Pujapala Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, todo o Siksha Rupanuga Guru Varga, Vaishnavas, os convidados aqui presentes, Dandavat. Ontem eu estava assistindo o Harikatha online, não tive o suplício para poder estar presencialmente. E foi muito bom ver alguns irmãos espirituais falando algumas situações que aconteceram no início da pregação da missão aqui no Brasil, né? Quando o Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj começou a vir aqui para o Brasil. O que eu posso compartilhar, né, do que eu vi naquela época, eu estava vindo de uma outra missão do Srila Prabhupada, um momento que não era muito fácil, né? E de repente a gente teve um contato aqui em Santos com o Srila Bhaktivedanta Maharaj, o Srila Gurudeva falou ontem, né? Bhaktivedanta Maharaj, ele veio aqui em Santos 2 vezes, aqui no bairro do Marapé, né? Para quem conhece Santos, tem um túnel ali do lado da rodoviária, ele veio de ônibus, ele veio caminhando com a danda pelo túnel e chegou no bairro do Marapé aqui em Santos, no Sannyas, né? Discípulo de Srila Guru Govinda Swami Maharaj da ISKCON e discípulo de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então foi o primeiro contato com o Gaudiya Mata aqui, né? Srila Maharaj veio umas 2 vezes. Depois veio a Santos Radhanath Brahmachari, que se tornou Bhaktivedanta Damodara Maharaj. Sripad Bhaktivedanta Sajan Maharaj, também discípulo de Srila Prabhupada. Radhanath Brahmachari era discípulo de Guru Govinda Swami Maharaj. E então eu tive a oportunidade de, em 2003, conhecer Sripad Bhaktivedanta Maharaj em São Paulo, né? Eu me recordo que ontem Maharaj estava falando de onde está o Sudarshana Chakra, né? No templo de São Paulo. A Thakuraji Radha Govindaji ficava ali embaixo, né? Bem embaixo da abóbora. E aí, quando eu chegava, eu ia até lá de Thakuraji, depois ia até a cozinha e falava Ekanath. Normalmente Ekanath Prabhu estava lá, Jai Gopal Prabhu e alguns outros devotos. Madhukara, Vrindavan, né? Não era assim, né? Era 4, 5. E então, naquele dia eu fui até a sala do templo da Thakuraji, a porta estava fechada. Eu vi que tinha alguém cantando japa. Aí apareceu o Sripad Bhaktivedanta Maharaj, e abriu a porta para mim. Eu prestei reverência. Eu me lembro que ele falou assim: oi, qual o seu nome? Eu falei: Adolfo Cajado, good name, eu não sabia. E foi a primeira vez que eu vi o sábio, né? A gente teve a oportunidade de ter Harikatha aquela semana em Calcaia, em São Paulo mesmo. Mas aconteceu uma situação muito especial em Nova Gokuladam, né? Na casa da Shyamala Didi, né? Quando Srila Van Maharaj foi até lá, né? Assim que eu cheguei, um irmão espiritual meu estava sendo expulso da fazenda, né? Porque tinha algumas diferenças políticas, institucionais, ideológicas, bogas. E Srila Van Maharaj fez um Harikatha na casa de Shyamala Didi à noite. E foi uma coisa maravilhosa, né? Eu nunca tinha ouvido um Harikatha daquele jeito, né? Foi um divisor de águas, né? Toda a situação que eu vivia de desânimo com relação ao Gaudiya Vaishnavismo, com o que eu via, com o que estava acontecendo com a pregação de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ali
foi dissolvido, né? O que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada veio trazer é a consciência de Krishna, não uma instituição, né? E Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele mostrava isso, né? Os seus sannyasis mostravam isso. Onde a gente ia, tinha gente em todas as missões, né? Todo mundo estava ali cantando Hare Krishna e não estava preocupado com a instituição. E antes de eu conhecer este Prabhupada Maharaj, eu estava vindo do sul, quando o Asha Maharaj foi até Itajaí e Curitiba, por Andaracharya Prabhu também. E na estrada, no meio da estrada, entrou no ônibus do Sundarananda. E ele fala assim: aí Prabhu, você está gostando da associação? Está legal, Harikatha, tá maravilhoso. Mas eu quero conhecer esse palhaço Bhaktivedanta Vana Maharaj. Eu só tinha ouvido uma fitinha cassete de 90 minutos. Metade de um lado era ele cantando Radha, 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 Radha. E o Siddhanta muito poderoso, eu não entendia choncas do que era falado, porque a gente não tinha aquela instrução antes, né? Era algo muito superficial. E ele falou para mim assim, no corredor do ônibus: olha, se você vê esse Padre Vana Maharaj, você vai embora, cara, você não vai voltar mais para onde você estava, não. Eu falei: tá bom, quero ver, isso é verdade, São Tomé. E foi, né? Naquele dia, em Nova Gokula, Srila Gurudeva contou o passatempo em que Srimati Radhika, ela estava com Krishna, e então ela sonhou com o sannyasi, né? E ela começa a descrever esse sannyasi, né? Ele tinha a pele, a tez parecida com a dela, os olhos grandes, os braços vinham até os joelhos, o cabelo nos ombros, né? E só que ele parecia entorpecido, e ele ficava cantando os nomes de Radha e Krishna, né? O nome dela, quando ele cantava, o nome dela era a voz de Krishna que saía da boca dele, e quando era o nome dele era a voz dela que saía da boca do sannyasi, né? E então Krishna fala, né? Eu estou falando de uma forma muito resumida, o Vana Maharaj falou de uma forma maravilhosa, que aquela era a forma que ele aparecia na Kali Yuga com o Chaitanya Mahaprabhu, né? Os olhos do sábio estavam brilhando, e durante um momento assim ficou um silêncio, ninguém falava nada. E aí ele começou a cantar um pouco, parou e começou de novo e retomou o Harikatha. Então aquele dia foi muito importante assim. Srila Gurudeva veio ao Brasil em 2010, como foi falado ontem, pela misericórdia do sábio. Estava tudo acertado para ele ir para a África. E aí, alguns meses antes, Ramadidi e a esposa Mukundananda Prabhu também entraram em contato para ver a possibilidade do Festival de Asapuja acontecer aqui, no Guarujá, num hotel que tinha aqui. Mas era algo meio que não ia dar muito certo. E Krishna sempre faz o arranjo, o Gurudeva manifestou o Festival de Asapuja de 2010 na Itapecerica da Serra, né? Aquela ocasião, tudo aconteceu pelo Shakti de Vana Maharaj, né? Ele veio aqui fazer pregação em algumas situações que não iam quase, não tinha poucas pessoas, né? Quando ouviu ele falar o Pranama Mantra de Srila Gurudeva, as pessoas se levantavam e iam embora, levavam até Mahaprasad, levavam tudo, mas o sábio não pesou isso, né? Ele veio aqui e doou litros, né, da energia vital dele aqui, continua fazendo isso para trazer consciência de Krishna para gente. Consciência de Krishna, pensa no que é isso, né? Você estar consciente de Krishna é algo muito amplo, né? Não se trata de uma formalidade de uma iniciação ou de ficar na frente do sábio ali para aparecer, não, é você se transformar, você ter a consciência de Krishna, como a gente está falando que Srila Prabhupada falava que ele veio aqui para explicar para a gente que Krishna é Bhagavan, como foi explicado o que é Bhagavan ontem por Srila Gurudeva. E existe uma aula de Srila Narayana Maharaj chamada Alguns Segredos em Bhakti, onde ele começa explicando o significado de Gauranga Bali Dehavi. E ele fala que Srila Bhaktivedanta Swami
né? O Swamiji veio para o Ocidente para ensinar que Krishna é Bhagavan, Deus, e ele estava vindo porque a gente tinha que esquecer isso se a gente quisesse avançar em consciência de Krishna. O Damodarastaka fala, eu nunca lembro o verso inteiro, Sarilavi, Ananda Kunde, Sagoshan, Himachantan, Akyapayantan, né? Que manifestando aqueles passatempos infantis, Krishna afoga os habitantes de Braja, né, em lagos de êxtase, Ananda Kunde. Ou seja, a satisfação dele, a bem-aventurança dele é se relacionar com a gente livre do humor de opulência, né? Então é isso que o Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj veio fazer, né? Ele trouxe isso para a gente aqui. Quando eu cheguei na missão, era uma coisa muito interessante de ver. Existia um fogo no olho dos negócios, fazendo kirtan, cantando para Gurudeva, porque eu comecei a me sentir como se fosse um menininho meio arrogante às vezes, devido às situações passadas na outra missão, mas que eu tinha um pai muito poderoso, que não era fraco não, certo? Yugachaya, ele era bravo. Ele parava na sua frente e olhava, podia ser alguns minutos, como foi no Vyasa-puja, eu só tive a oportunidade ali naquele festival no aeroporto, de parar na frente dele e olhar para quem está escaneando você, assim. Para mim o tempo parou, foi rapidinho, mas foi um negócio que ele olhou lá no fundo, e foi tudo misericórdia de Srila Bhaktivedanta Maharaj. Com relação ao Vyasa-puja, eu já estou me estendendo demais, tinha mais coisa para falar, mas dois passatempos aconteceram, né? No finalzinho do Vyasa-puja foi encenada a lida de Shri Nrsimhadeva, né? E eu estava lá um dia na Gosma, lá, e o Kanata falou: Prabhu, você não quer fazer um seva? Eu falei: tá, vou. Precisa ir com o Maharaj, fazendo Maharaj ao centro de São Paulo, no 5 de março, no carnaval, para buscar alguma coisa que o Maharaj queria. E eu tinha exatamente R$55 na carteira, né? E a gente foi, eu, Sajjana Maharaj, Krishna Roya, e quando chegamos lá, o Maharaj queria comprar umas máscaras de monstro, de leão. Eu falei: não estou entendendo. E estava muita loja fechada, e na hora de pagar, não aceitavam $1. O cartão da esposa do Krishna Roya não passava, e aí eu peguei e falei: tá, quanto que é? R$55. O Gurudeva levou meus últimos R$55 na carteira, e aí eu comprei e fomos embora. E aconteceu a lila, né, de Shri Nrsimhadeva. Naquele dia, foi muito bom essa situação toda, porque durante não ficou legal. E no final do Harikatha, eu me lembro que o Srila Gurudeva olhou no relógio e ele falou: bem, o festival está concluído. Sejam fortes como o Prahlad Maharaj, não sejam fracos, né, nas suas práticas. E aí ele se levantou, e quando ele estava chegando, ele parou e deu uma guirlanda, deu uma flor, ele deu a guirlanda, ele colocou a guirlanda na minha mão e arrebentou. Gol Premanande Vanchakapatanu Vesekapatanu Vekapatanu Pavamigo Vaishnava. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhakta Vande Guru Padadandang Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanyam Prabhum Vande Nityananda Sahodatam Nandanandanahang Vande Radhika Charanodayam Gopinang Samajuktanang Vrindavana Manoharam Tabevasmi
न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुररुणबिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाचं रम्यं सकलजनकम्यं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमोदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हा देवी काकुभरं गदगदयद्वाचा चाचनी पत्यभुवि दण्डवदुर्भटार्ति हस्य प्रसाद ममुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गानानाविधे अंगस्यामुद्विचलामुन्द्रीकिदन्द्री वरं यड्डं याचु गुरुरोचिषं पट्टं बलस्य श्रियां भिन्नारणनिवासननिधुरसद्धामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलज्जलो भुजं ध्यायं तु दामोदरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि शरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 थैंक यू First of all, offer my Ashtottara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Maharaj and Nitya Leela Pravishtam Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam
lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhar Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees, all Vaishnavis, and presented all my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar mais intenso de reverências aos pés de votos do meu mestre espiritual, Nitya Pravishtam Vishnupad, Srila Bhakti Vedanta, Srila Bhamana Goswami Maharaj, Nitya Pravishtam Vishnupad, Srila Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Minhas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupad, Srila Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak, Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e também todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e os meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So stop. So I speak about. So just I want to speak few words because time is over, almost 10 p.m. And also Raman, she will also perform one dance also. Eu quero falar só poucas palavras, porque são quase 10 da noite. E a Ramani Shramani Devi vai dançar também. Haverá uma dança em breve, performance da Ramani Shramani Devi, então eu quero falar apenas poucas palavras. Também está bem tarde. So, all you spoke very nicely and expressed your Pushpanjali, lotus feet of beloved Guru Pad Padma. Todos vocês falaram muito bem e expressaram o coração de vocês, ofereceram suas flores como muita fé, Pushpanjali aos pés do lótus de Gurudeva. Because same day, Srila Gurudev Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtottara Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, his appearance day, and also disappearance day of Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtottara Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Ontem a gente celebrou o dia do aparecimento de Nitya Pravishtam Vishnupad, Srila Bhakti Vedanta, Srila Bhamana Goswami Maharaj, e também o desaparecimento de Nitya Pravishtam Vishnupad, Srila Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. So few days we also celebrated nicely. You take this. Why not? Alguns dias a gente celebrou muito bem esse festival. We celebrate nicely their appearance and disappearance day, and all you also offer your Pushpanjali in his lotus feet. Celebramos, fizemos um evento muito bonito para celebrar o aparecimento e desaparecimento do nosso Gurudeva, onde os devotos nessa ocasião falaram muito bem e expressaram seus corações, seus sentimentos. Because our Guru Varga, they completely surrender lotus feet of their Gurus and serve their Gurus. Então, como que os nossos mestres se renderam aos pés dos mestres deles, dos seus próprios gurus, e os serviram? Because all our revealed scriptures, Ved, Puran, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, Shaiva, everywhere glorify about Guru Pada. Todas as escrituras sagradas, Vedas, Puranas, Upanishads, todas elas descrevem as glórias do mestre espiritual. And again you glorify about Guru. Then your tongue will be purified. Se a gente toda vez, toda hora, se a gente glorificar o nosso mestre espiritual, o nosso Guru, assim a nossa língua vai ficar pura, vai se purificar. Because Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead Bhagavan. Krishna, ele é Deus, a suprema personalidade de Deus. And he is called Supreme Enjoyer. Krishna é o desfrutador supremo. But our Guru Vargas,
they are shelter of divine love. Já os nossos mestres espirituais da nossa associação discipular, eles são um abrigo desse amor divino. The Sanskrit word that is called Ashrayata. O nome sânscrito para isso é que eles são Ashray Tattva. Our Krishna is called Vishayata, Vishaya Vigraha. Krishna, Deus, ele é Vishaya Tattva, significa que ele é aquele que deve ser amado, objeto do amor divino. Object of the divine love and shelter of the divine love. Significa que Deus, ele é o objeto, ele é aquele que a gente ama. So, o devoto, ele é o abrigo do amor. Ashray Tattva. how our Guru Vargas, they serve their Ishtadev and showing to us. Todos os nossos mestres, eles serviram a Deus, a sua deidade adorável. E assim eles ensinam para a gente como fazer o mesmo. All our acharyas, how they serve their previous acharya. Todos os nossos acharyas, nossos mestres espirituais, eles também serviram seus próprios mestres. So disciples means, Sisya means how to serve my Guru. Discípulo é aquela pessoa que ela busca sempre servir o seu mestre espiritual. If you not serve Guru, then your spiritual life that is useless. Se você não serve o seu guru, o seu mestre espiritual, a sua vida na verdade espiritual é inútil, é em vão. So again and again recite this one verse. Prahlad Maharaj he told, Guru Sususwa Bhakta Sarvo Labhinecha Sangeno Sadhunam Issaro Aradhanecha. Eu sempre falo esse verso que foi falado por Prahlad Maharaj. Guru Sususa, how to serve Guru Pada. Esse verso, essa passagem das escrituras, Guru Bhakta vai dizer a importância da gente servir ao mestre espiritual. Because if you serve Guru, then Guru will be pleased. Então, se você servir o Guru vai ficar muito satisfeito. If Guru will please, then automatically Krishna will be pleased. E se o Guru ficar satisfeito, Deus, Krishna também vai ficar satisfeito com você. Because Guru, he controls to Krishna. O Guru, o mestre espiritual, ele é capaz de controlar a Deus, controlar Krishna. So for this regard, our aim and object, how to serve the Guru and how Gurudev will be pleased with us. Nossa meta, portanto, nosso objetivo é servir ao nosso mestre espiritual para agradá-lo, para fazer com que ele fique satisfeito conosco. Krishna will be pleased with us, so this is not our subject. Então, para a gente não importa se Krishna, se Deus, ele está ficando satisfeito conosco ou não. How Guru will please. Mas a gente quer agradar o Guru, isso sim. So Shastra saying, Haro Rushte Guru Trata. Our Guru Rushte not the question. Haro Rushte Guru Trata. If Krishna unhappy with us, then Guru protect us. As escrituras dizem, Haroruste Guru Trata, significa que se Deus estiver bravo, aborrecido com você por algum motivo, o Guru, o mestre espiritual, ele vai te proteger. Or if Guru unhappy, Krishna will not protect you. Só que se o seu Guru, o seu mestre espiritual, ele está bravo, não está satisfeito com você por algum motivo, nem mesmo Deus, Krishna vai te ajudar nessa So all our aim and object, how Gurudev will be pleased with us. Portanto, tudo que a gente faz, nosso objetivo de tudo, nossa meta é simplesmente fazer com que Gurudev fique feliz e satisfeito com os nossos esforços. For the Vishwanath Chakravarti Pad explain, Jassa Prasadat Bhagavat Prasadu Jassa Prasadat Nagate Kotayopi Thanks to Vantas Jasa Sri Sandham Vande Guru Sri Charanarvindam 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 Jassa Prasadat Bhagavat Prasada. If I receive the best of mercy of Guru, then automatically I receive this mercy from Krishna. Por isso, Vishwanath
Chakravarti Thakura explica nessa oração, Shri Guru Ashtakam, ele diz que se você recebe a misericórdia do Guru, só assim você vai conseguir receber a misericórdia de Deus, senão você não consegue acessar essa misericórdia. And jassa prasadat nagati kutayopi. If you will not receive this mercy from Guru, then life also is useless. E sem você receber a misericórdia do mestre espiritual, a sua vida é em vão, é inútil. Then who will bring to us to Krishna? Quem vai nos levar até Deus, até Krishna? Guru Pada. É o mestre espiritual, o Guru So Pada. for this regard, all Ved, Puran, Upanishad, everywhere glorified about Guru Pada. E é por isso que todas as escrituras sagradas, Vedas, Puranas, Upanishads, todas as escrituras glorificam o mestre espiritual, o Guru Pada. So in the early in the morning, when you wake up, remember Guru Pada. Então assim que você acordar bem cedo de manhã, você deve já imediatamente se lembrar do seu Guru. Because Guru, this word is very heavy, not light. Guru, até mesmo o termo Guru significa que é uma coisa muito pesada, não é algo simples, leve. Guru, that are the two syllables. Gu means andhakar, Ru means prakash. O que significa a palavra Guru também, se você destrinchar? Gu significa a escuridão e Ru significa luz, prakash. That means Gu means darkness. Ru means light. That means one who destroys all kinds of darkness from my heart and giving light, prakash. Portanto, o próprio nome já diz Guru, né? Se você destrinchar a palavra, como eu disse, vai significar que o Guru é aquela pessoa que vai destruir toda a escuridão que você tem, as trevas do seu coração, e vai trazer para você uma luz divina. So how will Guru will give the light in the heart of his followers? Só que a pergunta vem, como que o Guru ele concede essa luz divina dentro do coração dos seus seguidores? That is a Harikatha. Através das suas falas, da sua palestra de Harikatha. Harikatha, Krishna Katha, that is very powerful. Krishna Katha, Harikatha, quando o Guru fala sobre Deus, isso é muito, muito poderoso. So for this regard, Vishwanath Chakravarti Pad explain Adu Guru Mukhat Harikatha Sravanam. In the beginning, you have to listen Harikatha from the lotus lips of Guru. Por isso que o grande mestre, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, ele diz o seguinte: no começo da nossa vida espiritual, a gente deve ouvir as palestras do Guru, Harikatha, do mestre espiritual. Then your mind will be fixed and mind will never disturb. Se você sempre ouvir as palestras do seu mestre espiritual, Harikatha do seu mestre espiritual, a sua mente vai ficar muito fixa, firme, e nunca vai se perturbar com nada. Otherwise, if you listen here, their katha, your mind will be disturbed. Se você ouvir uma coisinha aqui, uma coisinha ali de outras pessoas, a sua mente nunca vai conseguir ficar fixa. Because in this material world, and especially this age is called Kali. Kali means is Kalahang Lati iti Kali, always arguments. Então, nesse mundo material não é fácil, né, onde a gente vive. Inclusive, a gente está numa era de muitas desavenças que se chama Kali Yuga. Então, as pessoas sempre vão ter muitos argumentos, vão querer levantar muitas dúvidas. And how to make disturbance to you. This is the nature of Kali Yuga. A natureza de Kali, dessa era que a gente vive, é que as pessoas vão querer realmente te perturbar de alguma forma. So for this regard saying, no, Madguru, my Guru is Jagat Universal Guru. Or Mannatha Jagadnatha, my Istadev, who is the supreme controller. Por isso que a gente deve ter essa convicção firme, que o meu Guru, Madguru Jagadguru, ele é o Guru do universo inteiro. E Madnatha, o meu Senhor, ele é Jagannatha, ele também é o Senhor do universo. So, if you have Guru Nishtha, Guru Bhakti, then your mind will be fixed. Otherwise, your mind will be flickering, going here and there. Concluindo, se você tem Guru Nishtha, Guru Bhakti, lealdade e devoção pelo seu mestre espiritual, a sua mente vai ficar sempre bem focada, bem fixa. Se você não tiver isso, a sua mente vai ficar muito perturbada, muito volúvel. Acharya Jaimat Saimat Sar. Arsa Mat Jauk Sarkhat. Acharya Gurudev, what is saying? This is the absolutely truth. Então, essa passagem das escrituras explica que o que quer que o Guru esteja dizendo, isso é a verdade absoluta. Different people is different. There are many opinions. E sim, outras pessoas vão ter diferentes opiniões.
desde que elas têm. Do you know how many Vedas? Quantos Vedas existem? 4 Vedas. Veda Bhinna, Mata Bhinna. Vedas is not one Vedas. How many Vedas? 4 Vedas. Até mesmo os Vedas, que são as escrituras, né, sagradas ainda do conhecimento transcendental, também são divididos em 4. São 4 Vedas, não apenas um. So Veda Bhinna, Mata Bhinna. They are also of different opinions. Então existem 4 Vedas, existem diferentes opiniões, filosofias acerca da transcendência. Some Vedas discuss about Karma Kanda, Gyan Kanda, Bhakti Kanda. Algumas partes dos Vedas, das escrituras sagradas, vão falar sobre karma, sobre ação e reação. Outros vão falar sobre Jnana, o tipo do conhecimento transcendental. Outras vão falar sobre Bhakti, sobre adoração ao Senhor. Mahajano Gatasa Pantha. What is the perfect origin path? Mas qual o melhor caminho, ou o caminho original, que deve ser seguido em todos esses caminhos? So the Mahajano Gatasi Pantha. What Pantha? What is the path? Real path? Mahajan. Yeah, Mahajan means Guru Palpa. Surge a pergunta, né? Kapanta, qual é o caminho que a gente deve seguir? Já que existem tantos caminhos diferentes. And what my Gurudev is saying, that's the absolutely truth. A resposta é a gente deve seguir o caminho de Gurudeva, dos devotos puros, dos Mahajanas. E o que o Gurudeva está dizendo é a verdade absoluta. If Guru is bona fide, this faith, what Gurudev is saying, that is the absolute truth. Se o seu Guru for um Guru fidedigno, o que quer que ele esteja falando é a verdade absoluta. So saying Guru Bhakko Viswas. For first faith, the instruction of Guru. Primeira coisa que você tem que desenvolver é Guru Bhakti Vishwasa. Você tem uma fé inabalável nas palavras do seu mestre espiritual. Because in this material world, many people also disturb your mind. Afinal de contas, nesse mundo que a gente vive, vai ter tanta gente que vai querer perturbar você, incomodar você. Disturb your mind. So they what this do this. So for this guy, Guru Mukha Padavakka Chittete Koriya Oikko Arna Koriyo Mane Asha. Muita gente vai querer te dar vários tipos de conselhos, que você faça isso, faça aquilo, mas não. Você tem que simplesmente guardar as palavras do seu mestre espiritual no seu coração e apenas segui-las. Só isso. Siguru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bandha Moi Sabadana Mate যাহার প্রসাদে ভাই এ ভাব তরিয়া যাই না প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিত্তে করিয়া ঐক্য Siguru Charane Roti Eise Uttama Koti Sare Pure Sarva Rasa Sakho Dana Ditare Janme Janme Prabhu Se Shikvagani Devoka Sita Bhakti Jaha Vaite Abhida Vinata Eva Ejara Charita Rupa Rupa Sindhu Adama Janara Bandhu Jana Lokera Jivana Prabhu Paradaya Devo More Pagadaya Upare Rohida Sahara Otiga Baba. Who is singing this song? Narottam Das Thakur. Quem cantou essa canção foi Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur, he realized his Guru, Lokanath Das Goswami Panathadika. Narottam Das Thakur, ele realizou profundamente quem era o seu mestre espiritual e ele tinha essa pena inabalável por ele. What Gurudev is saying, that is absolutely truth.
era Lokanath Das Goswami. E tudo que o guru dele dizia era a verdade absoluta, porque ele era um guru fidedigno. Just not on the saying. You have to realize. Mas assim, não é você falar isso da boca para fora. Você tem que de fato alcançar essa realização profunda. Narottam Das Thakur, he composed this song. How did he compose this song? He realized. Then he composed this song. Como que Narottam Das Thakur ele escreveu essa canção falando sobre as glórias do Guru? É? Primeiro ele alcançou a realização espiritual e entendeu tudo isso sobre o Guru. Mundane- E assim ele escreveu. Mundane people, they also write many poetry, many things also, similar things, but they are inside no potential. Pessoas mundanas escrevem também lindas poesias, né, lindas histórias, só que elas não têm essa realização, essa vivência espiritual. Então as palavras delas não têm, Because- não têm potência. Mundane people, they have no realization about Lord, no realization about Guru and Vaishnavas. As pessoas mundanas não têm realização sobre Deus, não conhecem, não têm nenhuma realização sobre quem seja o Guru, Vaishnava, But o no- devoto do Senhor. But Suddha Bhakta, they are pure devotee of Lord. What they are writing, that is absolute truth and realization they need. And for this regard, that is called potential area. Já um devoto puro do Senhor, tudo que ele fala, escreve, ele primeiro alcançou a realização espiritual daquilo ali, ele sente, ele tem a vivência espiritual. Aí quando ele escreve, aquilo tem muita potência, porque ele de fato vivencia tudo aquilo. So for this regard, Shastra is saying this, Narottam Das Thakur Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Vaikka Arna Koriyo Guru Mukha Padma Vakka. What Gurudev is saying is the absolute truth. Por isso que Narottam Das Thakur diz que as palavras que o Guru fala são verdade absoluta, você deve guardá-las em seu coração e segui-las. So why I am saying this? Yesterday I told Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj, how they completely, absolutely surrender lotus Guru Path. Bhakti Vedanta Kesava Goswami Maharaj. Ontem eu contei como Srila Gurudeva, nossos mestres, Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaja, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaja, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, como que eles se entregaram completamente aos mestres deles e serviram com toda a sua vida. In the same way, how A vida é servir ao mestre espiritual e se render completamente a ele. so this is our aim and object. When you surrender lotus to Guru, then you attain your perfection of God. Esse é o nosso objetivo. Quando você se entrega aos pés do lótus do Guru, você já vai alcançar a meta da perfeição. For this regard, our previous Acharya explained, if my disciple go in hell, no, even need 1,000 births, I will go and deliver him. Por isso que nossos acharyas, nossos mestres explicam. Eles falam o seguinte: até mesmo se meu discípulo for para o inferno, eu vou atrás dele para salvá-lo, nem que demore milhares de vidas para poder salvá-lo. Because Guru will never give up his disciple. O Guru nunca vai largar o seu discípulo. But who is a disciple? One who completely surrenders. Só que quem é Saranaga. esse discípulo? É alguém que é totalmente rendido ao mestre espiritual. As like Krishna says in Bhagavad Gita. Como Krishna diz na Bhagavad Gita. Opichet Sudracharo Bhajate Man Ananda Bhako Sadhurevo